de serem presos. Salmos 25, 15. Se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés de serem presos. O desejo do meu coração mais precioso e mais valioso para você agora, nesse momento, é a presença de Deus na vida de vocês. Que vocês tenham a presença de Deus na vida de vocês, porque a presença santa de Deus, ela livra os seus pés de serem presos. E nada e ninguém pode parar você, pode paralisar você, e nada e ninguém pode ficar entre você e o propósito que Deus tem para sua vida. Nada e ninguém pode ficar aí entre você e a presença santa, porque quando nós estamos na presença santa, os nossos pés, eles ficam livres de serem presos. Tem algumas traduções que falam assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque o Senhor vai me livrar das armadilhas. Mas eu gosto muito dessa versão que fala que quando olhando para o Senhor, os meus pés, eles ficam livres de serem presos. Por quê? Porque tudo que acontece de ruim na nossa vida, ou às vezes até coisas boas, elas que vêm, quando a gente não está com os olhos no Senhor, elas podem te impedir de ir para frente, de avançar. Tem pessoas que falam assim, pensa que só as memórias ruins que impedem a gente de avançar. Mas às vezes, quando nós estamos presos em memórias boas, nós somos impedidos de avançar. Muitas vezes, você acha que está fazendo a coisa certinha, fazendo tudo certo na sua vida. E de repente você olha, você fala, mas eu não consigo avançar, eu não consigo romper. Por que eu não consigo seguir? Por que eu estou preso? Porque seus olhos, os meus olhos e os seus estão parados e presos a um momento, a uma situação, a uma circunstância, que não necessariamente sejam circunstâncias ruins. Às vezes nós somos aprisionados por coisas boas. E somente a presença de Deus é que nos dá a expertise, nos dá a sagacidade de perceber que Deus nos criou para o movimento. Deus não criou a mim e a você para ficar parado numa estação, para ficar parado num tempo, para ficar parado numa memória, seja ela boa ou ruim. Deus nos criou para o movimento. Literalmente. Nós não podemos ficar, se você passar dias e dias no sofá, sentado, sem se movimentar, o seu corpo vai reagir de forma enferma, doente, porque o seu corpo precisa de movimento, a sua alma precisa de movimento. Mas para que isso seja algo natural para você, de forma de que você vai avançando os seus dias sem perceber que está avançando, mas você pode não ser ainda alguém extraordinário que você imaginou ser, mas você, se estiver na presença de Deus, você já não é o que você era antes. Você muda, você avança. Aí, esse dia eu estava conversando com alguém, a pessoa me disse assim, Fernanda, quantos anos eu oro para Deus me livrar desse problema? Quantos anos, vão tantos anos e eu não consigo receber minha bênção, eu não consigo prosperar, eu não consigo. É porque quando você olha para Deus buscando algo que Ele possa te dar um benefício, tipo te dar uma cura, te dar um livramento, te dar uma casa, te dar um carro, os seus olhos eles não estão desfrutando da presença. E os seus pés se tornam presos, esperando que a situação se resolva, esperando que o seu cônjuge faça alguma coisa, esperando que seu filho te peça perdão. E aí os seus pés ficam presos. Porque quando você espera que a situação mude, que as pessoas mudem,
Os seus pés ficam presos e você não avança. Porque você fala, Fernanda, mas eu tenho feito tudo direitinho. O salmista Davi, lá no Salmo 51, 10, no Salmo 51, na verdade, é um salmo de arrependimento. Porque Davi foi confrontado, né, pelo profeta sobre o pecado dele com Betseba, e ele se arrependeu profundamente. E ele entendeu uma coisa, que se o coração dele, se ele tivesse um coração puro, não um coração ingênuo, mas um coração puro, né? Um coração na presença de Deus, como ele deveria ter, porque Davi já tinha tido a experiência de que o Espírito Santo, ele poderia estar ou não na vida das pessoas, né? Que quando o Espírito Santo saía da vida da pessoa, porque não é igual hoje. Hoje nós temos acesso livre ao Espírito Santo, ele está sempre presente, né, conosco, vai estar conosco até o final dos tempos. Mas na época de Davi, o Espírito Santo se ausentava. E era um tormento na vida da pessoa que o Espírito Santo se ausentava. Davi já tinha tido essa experiência quando Saul era atormentado por espíritos e chamou Davi para tocar músicas. As canções de Davi fazia com que o Espírito Santo voltava e colocava estabilidade nas emoções e na vida de Saul. Então, Davi já tinha experimentado isso. Já sabia da importância da presença na vida dele. Então, quando ele foi confrontado do pecado dele, ele percebeu que o coração dele estava tão distante da presença, que ele não só desejou o mal, ele não só ele fez o mal, ele executou o mal. Então, às vezes, e ele continuou com rituais, com sacrifícios. Ele continuou fazendo sacrifícios, continuou fazendo rituais, achando que estava agradando a Deus. Mas, na verdade, o que Deus estava buscando era um coração flexível, um coração rendido a Ele. Então, às vezes, você está passando por dificuldades há muitos anos e você tem pedido há muitos anos para se livrar de situações e você fala, mas Deus não está me escutando o que eu estou pedindo. Mas Deus está te chamando a atenção para uma relação. Deus está chamando você para um relacionamento. Está chamando a sua atenção para um relacionamento. Porque quando nós desfrutamos da presença, o seu espírito ele não é abalado. O seu espírito ele é estável. Quando você está na presença, não importa se você está no alto, se você está no baixo, Deus te dá um espírito inabalável. Que para você não faz diferença se você tiver com esse problema ou sem o problema, por causa da presença, você tem estabilidade nas suas emoções. Davi diz lá no Salmo 51, 10, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, coloca dentro de mim um espírito estável. Porque a presença é o que eu mais desejo para você nessa manhã. Porque a presença de Deus não vai evitar que você tenha altos e baixos, mas Ele vai dar estabilidade. Você não vai ser abalado, destruído, derrotado e preso. Os seus pés estarão livres para caminhar, apesar de e além de. Apesar de que as pessoas não respondem às suas expectativas, o que você planejou, os seus projetos, tudo deu errado. Os seus pés continuam livres para continuar caminhando, para começar de novo, para começar algo do zero novamente, ou para recomeçar algo que foi destruído. Porque o seu coração recebe um espírito inabalável. Por isso os nossos olhos têm que estar fixos em Deus. Se os seus olhos estão parados no quanto de sacrifício que você já fez, no quanto de oração que você já fez, e você ainda está aí preso. Porque Deus não quer que você se relacione com a sua dor. Crie um caso de amor com as suas dores. Deus quer que você se relacione com Ele. Olhe para Ele. Fala, Pai, eu não entendo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho que estar neste lugar.
mas não tires de mim a tua presença, não te ausentes de mim, porque os meus pés não serão presos pela minha dor. Os meus pés não serão presos pelas minhas expectativas frustradas. Os meus pés não ficarão presos, porque olhando para Deus, tendo os olhos fixos em Deus, você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai liberar perdão para quem precisa ser perdoado. Você fala assim, Fernanda, mas a pessoa não merece. Se nós também não merecemos, nós apenas iremos replicar o que Jesus já tem feito por nós. Jesus tem nos perdoado todos os dias. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, e o perdão de Jesus está disponível para nós. Então, quando você libera perdão para outra pessoa, você não está fazendo grande coisa. Apesar de que o melhor beneficiado do perdão sou eu e você. Porque quando você perdoa, você tira a sua alma do cárcere. Quando você libera perdão, você deixa de ser escravo da pessoa que te magoou, que te feriu. Porque o seu coração está livre, os seus pés não serão presos pela falta de perdão. Os seus pés não serão presos por causa da amargura. Os seus pés não serão presos por causa de memórias. Porque os seus olhos estarão fixos no Senhor. Salmo 25:15, para quem chegou, é o versículo que eu comecei a ler. Os meus olhos estarão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés de serem presos, livra os meus pés de ciladas. E Davi diz no Salmo 51:10, fala, Senhor, cria em mim um coração puro. Às vezes você fala assim, mas eu vou ficar ingênuo demais, mas a pureza que está falando aqui, Davi estava querendo mudar o jeito dele enxergar as coisas. Porque a presença de Deus, ela muda o jeito de você falar das pessoas. Muda o jeito de você falar com as pessoas. E o seu coração se torna puro, não ingênuo, mas se torna puro no fato de que você não vai armazenar, não vai estocar mágoas, não vai estocar falta de perdão, não vai permitir que a sua dor seja maior do que o seu Deus. Porque muitos de nós, às vezes, deixamos que a nossa dor seja tão maior que Deus, que nós começamos a idolatrar as nossas dores. Você fala, Fernanda, nunca. Como que eu vou idolatrar minha dor? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas se você não está buscando um relacionamento com Deus, se você não tem olhado para o Senhor, os seus pés serão presos. E você vai vivenciar essa dor 24 horas por dia. Porque quando seus pés são presos pela dor, presos pela mágoa, presos por ofensas, presos por rancor, quando os seus olhos estão presos, os seus pés ficam presos, o que acontece? Você não consegue enxergar todas as armas que Deus já colocou em você para você viver sua história, para você vencer seus desafios. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar o que tem em volta. Você não consegue enxergar o que Deus já colocou em volta de você para te sustentar no dia mau. Porque os seus olhos estão na sua dor, estão na sua injustiça, estão presos. Ou em memórias boas ou em memórias ruins. Você fala, não, mas ficar preso na memória... Ficar preso em memória boa é bom. Não é bom não, gente. Não é bom não. Porque você precisa fazer como Paulo fez, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço. Ok, você tem memórias boas, isso é maravilhoso. É muito bom ter memórias boas. Mas são memórias que passaram. Deus quer que você crie memórias novas. Tem pessoas que vivem anos e anos e anos presos em coisa boa que passou. Deus tem coisa boa nova chegando. Deus tem um caminho novo para você. E o que Deus tem preparado para você é mais do que você pensa, mais do que você sonha. Ou seja, você nunca viveu o que Deus tem preparado para você. Você nunca viveu. Só que se você ficar com os seus pés presos ao que te aconteceu, seja bom ou ruim, você ficar preso aí, você não vai prosseguir, você não vai romper. E o que vai fazer você prosseguir e romper não é você fazer tudo certo, e não é só você vou na igreja, faço as minhas coisas, faço minha oração, os rituais. Às vezes você tem feito sacrifícios muito grandes. Eu vou fazer voto, vou fazer jejum.
Tem feito por causa do... tem gente que fala, vou fazer propósito. Isso é muito bom, gente. Eu não estou falando para não fazer. Mas tem que entender que o que Deus quer de você não é sacrifício. Pode fazer. Se você quer fazer um voto, se você quer fazer sacrifícios para honrar, para agradecer a Deus, faça. Não estou aqui para... Quem sou eu na fila do pão para te ensinar alguma coisa? Eu só estou querendo dizer que Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter uma relação com você. Ele quer fazer parte de todo o seu dia, das decisões que você vai tomar. Você buscar Ele em primeiro lugar. Deus quer um relacionamento com você, mas a sua dor, os seus olhos estão voltados para fora da presença. Você tem buscado cura, você tem buscado tudo isso, essa sua busca. Ele quer que você busque a presença. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele todos os dias. O que é relacionamento? Durante muito tempo, eu não entendia o que era esse relacionamento. Deus quer fazer parte de tudo na sua vida. Ele quer que você o inclua 24 horas por dia. Fernanda, mas isso aí eu tô sendo beata. Você tá sendo beata, bitolada. Gente, é a única forma que você tem de que seus pés não sejam presos, que você não caia em ciladas. Porque o Espírito Santo fala, Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E quando nós ficamos presos a rituais, vou orar 3 vezes por dia. Tanta coisa para você incluir Deus na sua rotina diária. Conversar com o Espírito Santo. E às vezes você fica tão desesperada, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu falo. O Espírito Santo fala, tô aqui. Conversa comigo. Entra na minha presença. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou dizer para você, eu vou te mostrar. Fala comigo. O jeito de você falar muda quando você está na presença. E os seus pés ficam livres para romper. Não sai desse problema, Fernanda. Muitos anos não sai desse problema porque você está procurando sair do problema, mas não está procurando a presença. O relacionamento com Deus. Fala, Senhor, olha aqui, ó. Aqui está meu problema. Eu não sei se eu vou ficar livre dele ou não. Mas não saia, não me tires da tua presença. É isso que Davi estava falando. Não retires de mim o Espírito Santo. Eu quero estar na tua presença, porque a tua presença vai livrar os meus pés de serem presos e eu quero voar. Eu quero romper. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Deus não está interessado em rituais, em sacrifício, no que você pode ou não fazer por Ele. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado no seu amor. Deus está interessado no tanto de tempo que você vai dedicar para Ele. Sabe, você é precioso. Você é preciosa. Não se preocupe. Deus já colocou em você tudo que você precisa para vencer os desafios da sua história. Ele quer que você não saia da presença dele. Sabe por quê? Porque junto com você e sua história, muitos olharão para você e enxergarão o caminho até Deus, até a presença. Então não existe nada melhor do que a presença. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra os meus pés de serem presos. Às vezes você está preso ao seu problema e fica falando nele o dia inteirinho. Não vai resolver, você não vai sair daí. Porque o problema em si não tem poder para tirar você deste lugar. Mas o seu Pai, o que te criou, mesmo que você não fique livre desse problema, você não vai deixar de ter vida, e vida plena em abundância, porque esse problema não vai roubar de você os dias na presença que o papai já desenhou para você antes de você nascer. O seu problema não vai roubar sua alegria, não vai roubar sua esperança. Talvez um dia você olhe e fala, nem percebi, já estou livre e não notei. Por quê? Porque você estava na presença e desfrutou do melhor de Deus nessa terra para a sua vida, que é não ser abalado,
Porque Deus cria em você um coração novo. Deus vai criar em você um novo jeito de pensar, um novo jeito de falar. Esse é o coração novo. Um novo jeito de reagir. Um novo jeito de ter esperança. Um novo jeito de falar com as pessoas. Um novo jeito de falar das pessoas. Ao invés de você rir das pessoas, você vai passar a rir com as pessoas. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E é através da comunhão que Deus derrama a cura. Porque quando você tem comunhão com Ele, você tem comunhão com as pessoas. Você tem relacionamento com as pessoas. A pessoa às vezes fala que está cheia do Espírito Santo, mas se abala e se desespera, falta presença. Uma pessoa que se diz cheia de Deus, trata mal as pessoas, debocha, ri das pessoas, está longe da presença. É fácil você reconhecer uma pessoa que está cheia do Espírito Santo quando ela vai falar do chefe dela, quando ela vai falar do algoz dela. A forma com que ela fala diz se ela está cheia ou não. Se ela está na tumba ou está no útero sendo gerado vida nova na vida dela. O jeito que você fala indica se você está com a sua alma no cemitério ou na glória de Deus sendo manifestada na terra. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. E o que eu mais desejo hoje é a presença de Deus na sua vida. Como é bom conseguir ver a glória de Deus, mesmo não tendo o meu problema resolvido. Mesmo não tendo a minha dificuldade resolvida. Por quê? Porque a presença me dá um espírito inabalável. Me dá um espírito estável. Mesmo que minha vida tenha altos e baixos, porque é comum, é natural que toda vida tenha altos e baixos. Mas o Espírito Santo te dá um espírito inabalável. Você tem emoções estáveis, reações estáveis, não monótonas, mas sábias, que te mantêm num lugar seguro, que é a presença santa do nosso Deus Altíssimo. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada pela tua presença. Ajude-nos a enxergar a tua presença e a buscar a tua presença. Porque temos buscado errado, Pai. Temos buscado sermos livrados dos nossos problemas. Sendo que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Então, Pai, não sei quando o Senhor vai nos tirar desse lugar de dor. Eu não sei. Mas eu só sei que se a tua presença estiver conosco, os nossos pés não serão presos nessa dor. Nós não seremos presos, nós continuaremos avançando, continuaremos seguindo, prosseguindo e rompendo. Pessoas que nos cercam não vão entender, porque o teu poder vai se manifestar na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você estiver com algum problema, alguma enfermidade no seu corpo, seja curado agora em nome de Jesus. Mas se a sua dor é na alma, está com o coração preso, com tudo que eu disse aqui, você está sentindo seus pés presos, em nome de Jesus, que a presença santa se revele a você agora e liberte todas as correntes que te prendam agora os seus pés de serem presos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar. Vai ficar salva no Instagram. Para quem está pedindo os textos, não se preocupe. Aqui na legenda da live, lá eu vou colocar todos os textos que eu mencionei aqui, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.